Começando mais um episódio do Parâmetro Cast. Esse podcast que foi pensado, estruturado para entregar para você não só assuntos de odontologia, mas curiosidades. E nesse primeiro momento a gente está aí com uma ideia de trazer as especialidades. Já passamos pela ortodontia, passamos pela dentística, conhecemos a história da Dental Parâmetro e hoje vamos falar de uma especialidade um tanto quanto diferente e super legal. No meu lado, mais uma vez, para esse episódio, temos Arthur. Aí, Bruno. Vamos para mais um episódio e eu vou Bora. deixar na sua responsabilidade a apresentação do nosso convidado de hoje. Bora. Hoje, com muito orgulho e com muita satisfação, eu trago aí a Parâmetro Cast, traz o nosso parceiro, já temos amizade com ele há muitos anos, doutor José Curvelo. Ele vem como presidente da ABO, da associação aqui na Baixada, e traz aí, vamos abordar assuntos, como o Bruno colocou, implantodontia. Muito bem. Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito bem-vindo. É com muita alegria que eu recebo esse convite pela Parâmetro, através do Arthur, até do nosso mediador Bruno, que também é nosso colega. Então isso faz com que a gente fique entre família. Me sinto muito à vontade. E só uma correção, hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia e o Dr. Walter hoje é o presidente. Legal. Mas eu estou aqui apresentando a ABO e representando a ABO e faço questão que isso seja muito ilustrativo e seja muito educativo, não só para a classe odontológica, mas para todos aqueles ouvintes que futuramente queiram ser colega nosso. Nós estamos de braços abertos para receber qualquer um. Eu acho que todos nós recebemos com muito carinho, com muita atenção e muita dedicação, porque eu acho que o futuro da odontologia são alunos aplicados, dedicados à odontologia e que não fica especificamente só em quatro paredes, porque a evolução do ser humano é muito da educação, do ensinamento e de quem os acompanha. Sim. Porque é um acompanhamento para o resto da vida. Com certo? certeza. Nós fazemos, além do curso de especialização, a gente dá um feedback, porque muitas vezes a pessoa termina um curso e não tem ainda a segurança de fazer um bom planejamento, que é muito importante. Um planejamento reverso, uma coisa assim, e nós damos esse pós para todos os alunos. Fazemos questão, eles mandam uma tomografia, mandam uma panorâmica, e nós executamos os planejamentos pós-curso. Eu acho muito interessante. Por quê? A gente pensa assim, quando tem um curso de especialização, existe uma hierarquia, perfeito? Mas nós somos colegas, da mesma forma. Então nós passamos a ser colega fora do curso. Eu acho que é muito, muito importante que nós todos vamos evoluindo e nós muitas vezes aprendemos também com os próprios alunos. Algumas ideias, algumas perguntas que a gente acaba procurando estudar mais e aprender de uma forma indireta. Muito bom. Bom, para quem não está entendendo, professor José Curvelo, ele é professor no curso, na especialização de implantodontia da ABO aqui de Santos. E tudo isso que ele está falando realmente faz total sentido. Eu, como dentista, ele, durante toda a trajetória, tenho certeza que ele passou por isso de ter professores que o acompanhassem além do ensinamento ali do curso, seja na graduação, na pós-graduação, em algum curso de imersão que a gente faça. É muito importante ter essa acessibilidade e é por isso que estamos com ele aqui no Parâmetro Cast no dia de hoje. Para iniciar essa conversa, Curvelo, eu gostaria de saber por que implantodontia? Quando chegou a implantodontia para você? Porque essa especialidade que é relativamente nova comparada às outras na odontologia, e o que te despertou para ser implantodontista? Então, eu já tive um caminho um pouco mais aberto que muitos colegas, porque o meu pai já era implantodontista, certo? Então ele fez, naquela época, mais de 40 anos atrás, era obrigatório fazer curso fora do país, certo? Então ele fez curso na França, através dos implantes que eram Cialon, Jacques Cialon. Ele fez curso nos Estados Unidos para fazer os laminados de Lincoln. Então, quando eu me formei, eu já me grudei a ele, já vendo ele fazer os implantes agulhados, os implantes laminados, enfim. Então, isso já me despertou um interesse muito grande para essa área cirúrgica. E eu lembro que naquela época era assim muito assim de habilidade, porque a pessoa tinha uma panorâmica que tinha uma distorção muito grande e através dessa panorâmica simplesmente
consiga fazer umas boas reabilitações. E isso me deixou muito interessado nessa área cirúrgica. E assim eu fui aprendendo e fui fazendo outros cursos e fui evoluindo. Amo de paixão em implantodontia, é a minha vida. Que legal. E é engraçado que você fala, né, do tipo de exame necessário. Na época usava-se uma panorâmica, o que hoje já não é tão usual somente a panorâmica, né? A gente tem hoje outras técnicas de diagnóstico e é legal ver isso ao longo da nossa conversa de hoje. Vou querer entender um pouco mais toda essa trajetória, mas o Arthur, ele veio falando comigo essa semana sobre, mas implantodontia, a gente agora na Dental Parâmetro está começando a trabalhar com alguns produtos. Ele, Bruno, mas o que precisa? O que você ia perguntar? Você falou, falei, pergunta para o Curvelo, referente à implantodontia, que é mais fácil, a gente vai falar com um especialista. De o que é necessário, né, para você se especializar em implantodontia após a graduação. Então, graças a Deus, nós somos muito diferentes um dos outros. Então, ainda bem que existe gente que gosta de odontopediatria, gosta de endodontia. Então, você tem que ter uma aptidão para uma área cirúrgica. Eu acho que isso é fundamental. Tem a área da ortodontia, que é não cirúrgica. Então, aqueles que gostam de cirurgia, gostam de grandes reabilitações, então esse é o focado, é o indicado para fazer um curso de especialização na área da implantodontia. É uma área multidisciplinar, certo? Você tem que saber, obviamente, muito de implantodontia, bastante de prótese, e também tem que saber alguns conceitos básicos também tão importantes quanto na área de periodontia. Então, o foco principal, eu acho que são essas três áreas. E a mais cirúrgica, obviamente, seria o fato da implantodontia. Mas é multidisciplinar, tem que ter conhecimento de todas as áreas, para você ter um sucesso, uma reabilitação ao seu paciente, dar um retorno para o seu paciente que ele vai ficar satisfeito. Muito bom. E é interessante, porque você trouxe uma fala que é muito difícil. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, mesmo no dia a dia agindo assim, que é a multidisciplinaridade que a implantodontia tem, né? A gente tem que saber lidar a implantodontia como base, que é a cirurgia do implante, é uma coisa, mas não adianta você operar sem pensar na prótese, sem pensar como vai ficar aquela região periimplantar, que hoje em dia a gente já escuta isso, né? Não é mais periodontal. Então, é uma área muito legal. Mas é o que eu falo. Você está se proposto a fazer um curso de implantodontia. Eu falo que o curso teria que ter, no mínimo, acho que talvez 6 anos teria que ter. 6 anos no mínimo. Só que não existe uma especialidade de 6 anos, certo? Então nós vamos dar o conhecimento básico para você ter e se envolver dentro da implantodontia, mas obrigatoriamente você tem que saber muito de prótese e muito de pério, certo? O ideal é fazer, após a implantodontia, uma especialização em prótese, certo? E uma especialização também em periodontia, para você ter o sucesso da implantodontia, como fala o nosso grande professor Carlo Tinti, italiano. O sucesso está na visão multidisciplinar. Sim, até porque o nosso paciente ele tem todas as questões de saúde pela OMS, até um conceito relativamente mais antigo, né, que é dos anos 80, 90, que é o conceito biopsicossocial, que o paciente ele é multidisciplinar, né? Ele é multifatorial. Tem questões do implante hoje, se a gente for olhar, focando na implantodontia, a pessoa que perde o dente, perdeu o elemento dentário, por que reabilitar? É só por conta da mastigação? Não, tem uma estética envolvida, tem toda uma questão emocional envolvida, e a gente precisa ter essa visão, né? Você tem que pensar que o paciente, ele não quer o implante, ele quer o dente que ele perdeu da mesma forma reabilitado proteticamente. Sim. Então, esse é o conceito, ele não quer o implante, ele quer a prótese, então tem que ter muito conhecimento de prótese e muito conhecimento de periodontia para que você feche o conceito todo da reabilitação. Muito bom. Falando já nesse conceito num geral e trazendo a implantodontia como base, a gente sabe que a implantodontia, como bem estávamos conversando antes da gravação, que eu falei que eu queria puxar essa história para agora, você está aí há 40 anos trabalhando com isso e acompanhando o seu pai um pouco mais tempo que isso. Pensando na implantodontia lá de trás, para o que é hoje, tendo em vista os exames que já
a gente tem outras tecnologias cirúrgicas diferentes. O que você vê nas tecnologias atuais ou nas técnicas atuais que se destacam e o que você mais tem gostado das novidades? Ou que você fala, putz, aquilo que era feito antes poderia retornar. O que você, ao longo dessa jornada na implantodontia, enxerga das técnicas e tecnologias no seu dia a dia clínico, porque mesmo com 40 anos de formado, ainda atende, daqui a pouco eu tenho que liberar ele para atender, né? Mas o que você tem gostado de novidade, tendo em vista que tivemos o congresso recentemente, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós podemos ter uma saudade do passado, certo? Só que nós temos que basear na ciência, na evolução da ciência. Então, teoricamente, hoje, é mais fácil você executar uma cirurgia de implante do que no passado. Vamos começar pela evolução das imagens, que eram apenas, antigamente, uma periapical, depois vieram as panorâmicas, com grandes distorções de 20%, 30%, 40%, e hoje nós temos o quê? Os tomógrafos, com alta precisão de 1:1, onde você vê aquele local cirúrgico tridimensional, coisa que você jamais poderia ter no passado. Então, nós temos que aceitar a evolução. Por isso que dentro de um curso de especialização, você tem que ter o histórico, para ver o quanto evoluiu, para você não ter uma regressão. Com relação aos implantes, por exemplo, evoluiu demais. Hoje, a superfície de tratamento, a diminuição do tempo de osseointegração diminuiu e muito. Você pega um implante da Straumann, por exemplo, eles falam que em 2 meses e meio está reabilitado, Sim. De acordo com a evolução, coisa que era impossível antigamente. Então, as técnicas estão aí, estão evoluindo, e eu acho que através dos estudos, dos congressos, é que a pessoa cada vez vai evoluindo e dá um retorno para o paciente mais eficaz com um tempo menor da reabilitação. É bem interessante. E trazendo também, Curvelo, hoje a Dental, ela atende muitos acadêmicos, né? Então, pessoal que está começando agora, o que você destaca aí, as habilidades, os conhecimentos que um estudante pode desenvolver para estar à frente na implantodontia? É o interesse básico por cirurgia. Certo, isso é fundamental. Como existe o interesse da reabilitação através da ortodontia, como existe o interesse através da harmonização orofacial. Então, a pessoa tem que ter o gosto daquele ato cirúrgico. Que é a base, né? Que é a base, certo? Agora, tem que gostar muito de cirurgia, porque a pessoa não vai se prender, excepcionalmente, a uma cirurgia básica. Sim. Certo? Nós temos reabilitações muito, muito grandes, através de uma regeneração óssea guiada, através de enxertos do seio maxilares, através de uma carga imediata. Enfim, eu acho que o princípio básico é gostar de cirurgia. Primeira coisa, amar a odontologia. Ponto fundamental. É um ponto interessante, né? A base para o sucesso é gostar da odontologia, é se entender pertencente à odontologia. E engraçado que por trás das câmeras, a gente está falando muita coisa aqui por trás das câmeras acontecer, que a gente quase gravou um podcast antes de começar a gravação. Em off no carro, aqui em off na mesa, ainda testando áudio e tudo mais. E a gente teve muito essa fala do estar pertencente, se sentir importante enquanto odontólogo, enquanto dentista, enquanto a escolha que a gente fez quando entrou na universidade, ter essa importância, né? Porque o nosso papel de profissional da saúde é imenso. E quando a gente escolhe a implantodontia, quando tem a escolha da implantodontia, eu vejo que é uma responsabilidade dupla. É uma responsabilidade enquanto dentista, e me corrija se eu estiver errado, Perfeito. Que é olhar a saúde bucal no geral, né? Nesse conceito biopsicossocial, como comentamos anteriormente, mas no olhar da implanto é você devolver, não um implante, porque o paciente, né, ele não tá aí pro implante, ele quer voltar a sorrir, ele quer voltar a mastigar, ele quer voltar a ter a vida. Ele quer o seu convívio social normal como era antes. Como era antes, perfeitamente. Então, eu acho que você deu uma frase muito boa, porque gostar de cirurgia é o mínimo, porque é uma especialidade cirúrgica. A pessoa, acho que quando já escolhe a odontologia, ela tem que pensar assim, olha, eu vou promover saúde, seja qual a área que for.
certo? E aí sim, de acordo com a destreza de cada um, Sim. certo? É que você vai migrar, como na medicina. Sim, Um é dermatologista, outro é cardiologista, outro é oftalmologista, e assim por diante. E a mesma coisa na odontologia. sim. Então, o fundamental é tentar promover saúde da melhor forma possível. Esse é o foco principal. E aí você pode fazer parcerias com outros colegas. Por exemplo, tem profissionais que não gostam de fazer cirurgia, mas gostam de reabilitação proteticamente. Então, ele faz um curso de prótese sobre implante, por exemplo, ele vai reabilitar esse paciente proteticamente sobre implante. E não obrigatoriamente ter que fazer a cirurgia de implante. Então, são parcerias saudáveis que existem de odontologia que faz com que o paciente tenha o mesmo resultado. Legal. E trazendo agora puxando um pouco como o Arthur bem brinca toda vez que ele vem aqui comigo no podcast, o Momento Merchan, lá na Dental Parâmetro agora a gente tem atuado cada vez mais com a área da implantodontia, né? A gente já atuava com descartáveis para cirurgia há muitos anos, né? Nesses 20 anos de dental, a gente já atuou com diversos produtos para a parte descartável. Mas hoje, especificamente, a gente está atuando com biomateriais, tanto a parte de enxertos quanto a parte de membranas. A gente tem atuado lá agora a gente tem uma parceria com a RP em relação a componentes. Só que a nossa maior dificuldade, e aí eu quero a sua visão enquanto dentista, tá? É achar um sistema de implantes para vender. E aí eu, enquanto dentista, toda vez que me falam do implante, já gerenciei uma clínica, atuava como clínico geral na clínica, eu tinha uma dificuldade muito grande em como a nossa implantodontista decidiu que ela ia trabalhar com a marca X. Como você, ao longo desses 40 anos, foi decidindo, com certeza ao longo desse período já trabalhou com algumas marcas, como entender qual é o melhor sistema de implante? Porque eu brinco, eu falo muito isso pro Arthur. Quando você escolhe uma marca de implante, você vai casar com aquela marca porque é o sistema de implante, prótese sobre implante, tem que ser tudo casado. E é difícil um implantodontista atuar com mais de uma marca para atuar, né? E como é essa escolha? Olha, fazer? a sua pergunta foi muito interessante por causa do seguinte, por exemplo, não que eu seja contra os produtos da China de forma nenhuma, certo? Eu acho que toda cirurgia gera um estresse. Sim. Você não pode ter um estresse por material, certo? Por um motor que não funciona direito. Então, eu acho que é aí que vai a grande parceria das dentais. Porque a gente vai dar um embasamento do que é realmente fundamental, do que é importante para você. Olha, esse motor aqui é um motor eficaz, que não vai te deixar na mão, certo? Porque você tem o estresse cirúrgico. Você não pode ter, além do estresse cirúrgico, um problema no material que enferrujou, um material que não funciona direito, uma bomba vácuo que não funciona direito. Então isso vai te levar ao insucesso, a um desgosto, ao estresse muito grande pós-cirúrgico. Isso daí é negociável. Você entra comprando os produtos, assessorado por boas dentais, Sim. no caso a Parâmetro, por exemplo, onde você já tem um discernimento da liga do material. Olha, esse material é melhor do que esse aqui por causa disso. Então você já vai mais esclarecido para a tua cirurgia. Isso tira o estresse da cirurgia, dessa parte do material. Então, eu acho que é importante, sim, você saber o que você está comprando através de bons assessores, através de fazer grandes parcerias. Com relação ao sistema de implante, certo? Não posso falar mal de nenhum sistema. Sim. Todos os sistemas são bons. Vai no que você se encontra melhor, certo? Todos os sistemas são eficazes, todos têm um respaldo científico, todos têm Anvisa. Então, todos os sistemas funcionam muito bem. Agora, você pode fazer a escolha, às vezes, de um importado, de um nacional. Com relação acho que o mais importante muitas vezes você não fica preso a um único sistema. Tá. Porque o paciente, ele quer ser reabilitado. Eu não quero fazer implante por tal sistema. Não, eu quero que o senhor me reabilite. E algumas vezes você tem que trabalhar com 2, 3 sistemas diferentes, porque os diâmetros são diferentes, o modus operandi é diferente. Então, você tem vários sistemas que, às vezes, não reabilitam da mesma forma. Então, você tem que ter o conhecimento, certo? Dos vários sistemas, trabalhar com 2, 3, para ver o que melhor encaixa para aquele paciente. Eu acho que a resposta mais saudável, mais focada seria isso. Porque o paciente, ele quer um especialista, está procurando um especialista para ter uma melhor reabilitação, independente do sistema que você trabalha. E sim, o que melhor cabe naquele momento
para a situação crítica que ele estava passando. Eu Perfeito. achei interessante que ele me trouxe uma outra visão. É. Porque a minha visão era ter um sistema pela facilidade de componentes e implantes e até mesmo a caixa cirúrgica e protética. Mas você traz um ponto importante que cada sistema vai ter uma certa Bom, você tem que sair limitação. da tua área de conforto, Sim. certo? Porque tem sistemas e sistemas, Sim. certo? Nem todos têm o mesmo diâmetro, varia. Tem implante que tem sistema que tem 3.3, tem implante que só tem 3.5. Então, naquele caso, só dá para colocar um implante 3.3. E no teu sistema que você tradicionalmente trabalha não tem. Então, você tem que sair da tua área de conforto, conhecer outros sistemas para reabilitar melhor o teu paciente. E esse é o foco principal. É trazer o paciente como centro, como na teoria já deveria para ser, só que tirar de uma caixa, né, de algo engessado e ter essa possibilidade. Só que a base de tudo isso é o conhecimento. E aí, falando em conhecimento, Arthur, você conhece alguém que dá aula de implantodontia? Muita gente. Você conhece alguém que dá aula de implantodontia aqui em Santos e é parceiro da Dental Parâmetro e está conversando conosco? Sim. Que você, mais do que eu, acompanha há alguns anos. Sim. Como é essa relação da Dental com o nosso parceiro, nosso professor Curvelo? E qual é a importância que você vê? Aí a pergunta vai para você, que você depois vai conversar com ele. Qual a importância que você vê nessa formação que a gente hoje também acaba aprendendo muito com eles na hora de vender? Qual é a importância dessa relação entre, como ele falou, na hora de indicar um motor, um sistema, a Dental tem que estar ciente. Ao longo desses 20 anos, qual foi a importância para nós do papel dele com os alunos e enquanto implantodontista? Esse cara saiu do script. Mudou. Uma pergunta difícil. Mas é interessante também você colocar isso, Bruno, porque, assim, ao longo desses anos, desses 20 anos, né? A Dental está fazendo 20 anos esse ano. E o que eu mais gosto de frisar, essa questão da importância, é a qualidade do produto que se vende. Sim. Né? Isso é o que traz de importante, porque, como a gente já tinha colocado aqui, o Xing Ling, ele tem no mercado. Infelizmente, você vai achar. Então, hoje, você pode até entrar na internet, você vai achar aí no Xing Ling alta rotação. Vamos falar de uma alta rotação. Então, instrumentais básicos. Sim. Que oxidam na primeira esterilização, gente do céu. Sabe? Exato. Então, o preço te atrai muito. Mas será que aquele instrumental vai servir ao longo do tempo? Eu comprei instrumental do tempo de formado, não sei nem se eu posso falar o nome dessa marca, Quinelato, por exemplo, excelente, que eu tenho há 40 anos. Tá aí até hoje. E tá aí até hoje. Então, tem materiais que você compra, é um investimento que vai te dar um retorno muito grande. E aquele que você é atraído por um custo menor, vai te decepcionar. Exato. Porque em 2, 3 tempos de uso, já acabou. Exato. Então, se você pensar assim, o teu investimento é um pouco maior, mas é para o resto da vida. Sim. Você tem uma qualidade de instrumental muito melhor, tanto o motor, quanto o implante, como material de moldagens, em todas as áreas, resinas, certo? Sim. Então, eu acho que isso que é o papel da Dental, esclarecer bem ao dentista, e não vender aquele mais baratinho. Exato. Porque nós estamos pensando em reabilitar um paciente, nós estamos em devolver saúde para o paciente. Exatamente. É muito mais você trata do que você da comprar saúde, uma bala, comprar uma coisa assim que você joga fora, descartável. Acho que não pode pensar dessa forma. Teve momentos, né, durante essa trajetória que a gente teve que ceder para poder conhecer sobre essas categorias inferiores, vamos colocar assim. Porque, né, não posso deixar de atender. Então, assim, para depois você ter um problema no pós-venda e no fim você perder aquele cliente. Sim. Então, hoje é outra postura. Hoje são marcas específicas, renomadas no mercado, que tem indicação que você vende com segurança. Exato. Né? Então, mas o outro do fulano tá mais barato. Tranquilo. Aproveita lá a oferta, vai lá.
É engraçado porque entra até essa questão da oferta e procura e do material, porque entra até na nossa categoria do dentista, né? E hoje, eu estando dos dois lados, sendo dentista e gerente comercial da Dental, Sim. eu sempre falo, e até dando aula de gestão, eu falo, o material bom, de qualidade, jamais vai ser caro. Perfeitamente. Jamais. Perfeitamente. Independente do preço. Porque, como você bem colocou, um material que você compra e oxida, opa, já deu transtorno ali. Se eu penso em categorias de contato íntimo, um implante, por exemplo, que ele tem que ter uma osseointegração, ele tem que ter uma cicatrização em volta dele. É qualquer um que eu vou colocar? Você tem que respeitar toda a reação biológica, acima de Exatamente. tudo, não é isso? E aí, quando o Arthur fala das marcas, é muito interessante, porque enquanto empresa de comércio, que é o nosso, a gente tem que, em alguns momentos, conhecer algumas marcas, realmente para competir em preço. Mas, ao longo dos 20 anos, e eu admiro muito essa postura, tanto ele quanto a Kênia, toda a equipe, a gente tem olhado hoje, dado uma pausa e falar, opa, tal marca realmente está sendo relevante no sentido de não está me dando transtorno de... Tá entregando. Tá entregando aquilo que está prometendo, tem um custo-benefício interessante. Claro, a questão de desconto, margem e tudo mais, aí é para o nosso lado de negociação. Perfeito. Mas enquanto vendedor do produto, e a gente quando vende um produto tem que acreditar nele, é saber entregar ele da melhor maneira e explicando como você bem diz. A gente tem passado por diversos treinamentos. A gente tem conversado muito com a equipe sobre essa importância. Eu penso assim, mesmo um paciente que vai numa clínica mais simples, mais humilde, ele quer uma restauração que dure, que não traga transtorno. Não é porque está procurando uma clínica mais simples que ele quer um material ruim, de forma nenhuma. Ele quer um material bom na sua boca, ele pretende isso, ele está pagando por isso, certo? Então ele sempre quer o melhor para sua boca. Então, e aí é que está a Dental de falar, olha, esse vai resistir mais, esse é um pouco melhor, esse e assim por diante. Esse discernimento acho que é muito importante e não só vender uma coisa, certo? Esclarecer por que esse aqui, nesse caso é melhor, para aquele caso é outra situação. A gente tem acontece muito sobre isso, questão de preço e qualidade de marca, com os acadêmicos. Então, geralmente, muitos deles estão na luta, né? Então, muitos ali trabalham de dia, então quer espremer a lista e quer colocar coisas mais em conta. Acabam que, realmente, hoje, a internet na palma da mão, você vai achar as coisas mais em conta, só que não tem procedência. Então, eu afirmo aqui, e já falei, a gente já fala isso lá na loja, quando a gente fala de Xing Ling, a gente fala de Paraguai, cara. A gente fala de rotatórias do Paraguai, que trazem aí dificuldade até para quando o aluno vai na determinada aula com o professor, aquele produto não entrega. Sim. Né? E eles retornam. Exatamente. E falam, mas a nossa postura é essa, tipo, a gente deu a escolha. E uma vez, eu acho que já é o segundo, terceiro episódio que eu comento a mesma frase. E como a gente fala, nesse primeiro momento a gente está falando para acadêmico, ela é muito pertinente. Hoje, a implantodontia não é uma disciplina que está na graduação, mas é um conhecimento básico, pensar assim. É um conhecimento que vai estar numa pós-graduação. Mas, Curvelo, se eu estiver enganado, eu peço que me corrija. A lista na pós-graduação, que você é professor, que você coordena, ela é pensada para o aluno não só ter o melhor material, é para ter um material onde os professores consigam ter um certo domínio para que, se tiver algum erro, seja não do lado do material, do lado do aluno, que eu consigo lapidar. Perfeitamente. Estou falando alguma coisa errada? Não, perfeitamente. Porque uma vez eu escutei isso do meu professor, porque quando eu entrei para trabalhar na Dental em 2018, eu, junto com a Kênia, cuidando de lista de acadêmico, eu falei, vamos tentar ver o que dá para fazer, melhorar em questão de preço, em questão de material. E eu questionei, poxa, professor, mas por que tem que ser tudo da marca XYZ? Ele, Bruno, porque se você errar, eu sei que é você, não é o material que está dando problema.
porque a marca ela já é consolidada, a gente já sabe da qualidade, a procedência, e é muito mais fácil eu lapidar um aluno que está em aprendizado do que uma marca que já está no mercado e não tem controle, que às vezes é partícula. Quando a gente fala do implante, é um metal, né? É o titânio que está envolvido, é o produto que vai ajudar ali na integração do osso com o implante. Então, tem várias variáveis. Né? Olha, uma coisa muito simples às vezes. Você pode errar num fio de sutura de péssima qualidade. Você vai dar se dá um nó, ele rebenta toda hora. Você pega um de mais qualidade, você pega aqueles 45 centímetros, você usa ele todinho, enquanto um mais vagabundinho, você dá dois nós que arrebentou, saiu o fio da agulha, sabe? Isso, com o passar, após uma longa jornada dentro dessa área cirúrgica, às vezes no ato cirúrgico, você está 1 hora e pouco, 2 horas operando o paciente, você quer terminar a cirurgia bem terminada. Aí não vai ter problema com fio de sutura, gente do céu. Não dá. Não e dá. Uma economia burra, né? Burra! Porque... Então, mas aí que tá. É a qualidade do material. Eu falo assim, não existe nada assim, mais importante. Todos os pontos são importantes. Desde a incisão, da lâmina de incisão, da lâmina do bisturi, até o fio de sutura. Todos os tópicos são importantes. Então, aí você é mais importante. Não existe. Se você erra num fio, você erra num tipo de sutura, você perdeu a cirurgia. Então, não tem ponto mais importante. Todos os pontos são relevantes. Aquele que você não deu aquela importância é aquele que vai te derrubar. Desde ter uma roupa estéril para atender, escolher, eu brinco sempre que o ponto mais importante de qualquer atendimento na odontologia é o ponto que não nos exige ser extremamente especialista. É um fator que nos exige ser humano, que é a anamnese. É você sentar e conhecer teu paciente. Você vai fazer uma cirurgia no paciente, não entendeu que ele pertence, não entendeu da rotina dele. Ele é diabético, que ele é estressado, que ele fuma. Que ele é estressado, que ele fuma. Aí pronto. Aí ele volta daqui 2 dias. Doutor, olha, não para de sangrar. O paciente era fumante, fumava 1 cigarro por dia e... Tomava um anticoagulante, por exemplo. Então, assim, a gente está numa era de super especialistas, né? O mercado exigiu que a gente se especializasse. E hoje eu venho de uma linha de pensamento da odontologia. Claro, hoje eu não atuo mais clinicamente no dia a dia, mas eu acompanho muito meus amigos, acompanho muitos professores, vira e mexe, estou lá na BO, sim, acompanhando os cursos, então prazer, coloco o meu jaleco e vou lá para a clínica levando os produtos, mas acompanhando a cirurgia. Às vezes fico olhando, que eu sou um eterno curioso e amante da odontologia, então eu gosto de estudar. O Arthur brinca comigo, né? Como é a frase? Você fala das 10 da noite, como é? Às 6 da manhã. Da meia-noite às 6 da manhã, não tenho nada para fazer. Imagina, pouca coisa. Então, essa vontade que hoje se tem de super especializar faz com que a gente esqueça, muitas das vezes, em alguns casos, de olhar lá a base, que é você sentar, conversar. Como você bem disse, às vezes a incisão, que é um passo relativamente simples, faz com que você puxe um retalho maior do que deveria e no final demore mais ou dificulte a cicatrização. Perfeitamente. Dificulta a coaptação dos bordos. Uma incisão errada, você pode perder a cirurgia naquele ato. E aí depois ele vai trazer um transtorno muito grande e muitas vezes pode levar ao aborto da cirurgia por uma fenestração de tecido gengival. Não faz mais isso, hein? Avisa quando for sair. Mas voltando aqui, Curvelo, a gente voltou aí um pouquinho no passado, né? Falou aí da sua trajetória. E aí a gente coloca aí para o futuro, né? O que você vê para o futuro da implantodontia e quais as tendências? Então, a tendência é, através da tecnologia, transformar as cirurgias cada vez mais simples, certo? Menos invasivas. Então, aí está o grande caminho da ciência, que é o fluxo digital. Tentar fazer uma cirurgia o mais atraumática possível, uma resposta biológica melhor e um conforto melhor para o paciente. Então, são as cirurgias guiadas, onde envolve uma tecnologia e um custo elevado em cima disso, certo? Mas você vai agregar conhecimentos, conceitos, que vai levar uma satisfação e um pós-cirúrgico e um sucesso na reabilitação maior do que antigamente. Sim. Então, eu acho que o fluxo digital, a evolução está para isso. E precisa, infelizmente, de investimento em cima disso. E é investimento constante, estudo constante. Hoje a gente tem um aparelho, o laser, por exemplo.
que está super em alta, ele é super benéfico para todas as áreas da odontologia, fora dela também, mas trazendo para nossa área da odonto, o laser é um exemplo que agora lá na dental a gente está cada vez mais estudando, cada vez mais indicando, porque assim, doutor, você trabalha com dentística, já usou o laser? Porque o laser ele é interessante para hipersensibilidade, o laser na endo é interessante para terapia fotodinâmica, para implantodontia, para cirurgia de siso, pós-cirurgia. Então, é um aparelho que a gente não escuta tanto ao longo da graduação, às vezes na pós-graduação passa despercebido, mas chegou no mercado e a gente tem que entender o que é, não só enquanto empresa que distribui, que vende, mas eu enquanto dentista, ele enquanto o rapaz o cara que está dentro do ramo há 20 anos. Então, eu lembro no primeiro episódio quando eu perguntei para ele, para Kênia, como foi escolher o que ia vender ao longo desses 20 anos, assim como eu te perguntei, como foi escolher o que vai trabalhar ao longo dos 20 anos, né? Porque dos 40 anos de formado, no seu caso, 40 anos de carreira, porque é muito tempo, muita evolução, você passou pela fase do que o implante foi o boom, aí depois a faceta foi boom, aí tudo já foi boom e voltou, e é cíclico, né? É um alto e baixo, uma hora o implante está em alta, aí daqui a pouco, não, vamos voltar para... A prótese total nunca morreu, gente. Tem prótese total até hoje, sem implante. E pode ser uma prótese total feita através de um fluxo digital, uma moldagem com fluxo digital. Maravilha, então, né? Todas as áreas da odontologia evoluem, todas as áreas. A endodontia, com os microscópios, a dentística, as facetas laminados, enfim, a ortodontia com os aparelhos, os alinhadores, a implantodontia também com fluxo digital também, com a cirurgia direta, que seria a carga, que seria a cirurgia guiada. Então, todas as áreas evoluem através da tecnologia. E isso requer investimento. Mas você tem que estar proposto a isso para evoluir junto com a ciência. E a ciência ela não deixa de evoluir todo dia. É artigo direto, toda hora. E é engraçado, porque assim, a gente tem que evoluir clinicamente, a gente tem que evoluir enquanto ser humano nessa evolução da ciência, e a gente não pode parar de estudar. Eu acho que o ponto principal que a gente conversou ao longo de toda essa manhã, e a gente vem falando, e na sua fala sempre bateu a mesma coisa. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu tô admirando muito a nossa conversa por conta disso. Muito obrigado. Porque foi o estudar conhecimento, evoluir. Estudar conhecimento, evoluir. É não parar. De forma nenhuma. Você como professor, você com 40 anos de odontologia, não parou. De forma nenhuma. Você hoje dá aula no fluxo digital também, você fala sobre cirurgia guiada. Então, você poderia ter ficado lá atrás, ensinando o que estava lá para trás, ou não ensinando e, vou seguir no meu consultório fazendo... Mas não. Então, assim, é algo que é admirável, é algo que é inspirador. Eu tô muito impressionado, muito obrigado, Dental Parâmetro, obrigado por essa oportunidade. Se empolga. Não, eu fico muito feliz porque o Parâmetro Cast ele foi pensado exatamente para a gente falar de odontologia de uma maneira disruptiva, de uma maneira diferente. Só que inicialmente, quando veio o pedido de fala das especialidades, porque a gente atende muito acadêmico que às vezes sai da faculdade, vai na loja falar, não sei o que fazer. Quando chega na empresa e fala, não sei o que fazer, a gente fica meio, como a gente direciona esse aluno? E quando a Kênia veio conversar comigo sobre isso, falar, Bruno, o primeiro momento pode ser para os meus alunos, quando ela fala isso, eu acho uma bonitinha, ela acolhe eles como filhos. Como filhos. Como filhos, E eu falei, mas vamos falar de especialidades. Ela mas só falando um pouquinho mais da Kênia, por exemplo, eu compro meu valo com vocês, certo? Eu, de uma certa forma, eu resisti muito aos aparelhos fotopolinizadores, né? Sim. Enfim, mas aí a Kênia falou, não, você tem que... eu falei, não é tanto a minha área, que a minha área é mais cirúrgica, mas você tem que ter um aparelho desse no teu consultório. Excepcionalmente, uma resina que você tem que fazer, alguma coisa assim. E aí, a Kênia nesse aspecto foi fantástica. E aí eu já adquiri meu primeiro fotopolinizador, certo? Com vocês. Fiz uma grande parceria, parcelamos, porque não é investimento só nessa área, né? Sim. E eu acho que é aí que está o desenvolvimento de vocês, a parte comercial de vocês, entender cada profissional e tentar se adequar a cada um à sua condição financeira. E é a parceria, né, Curvelo? Porque a gente brinca, mas é verdade, no CIOSP, por exemplo, né, quando vem alguns amigos que a gente conta aqui nos visitar,
como você foi, né? Chegou lá e, pô, é da região, né? Gostoso. A gente fica muito feliz quando... E não vou falar uma coisa para fácil. você. Eu comprei o Valo com vocês, certo? Fiquei muito satisfeito. E você sabe que deu um problema há um mês atrás. Aí, entrei da assistência técnica, falou, ó, vamos ver o que está acontecendo na assistência. Tive um respaldo muito grande. Que bom. Ele falou, ó, não foi problema de queda, não foi problema de mau uso, nós vamos trocar o sistema interno e vamos devolver com custo zero. Então, olha o que é um produto bom. Sim. Certo? Você diminui o tempo de fotopolinização e você tem um pós-venda isso aí. muito importante. Então, eu fiquei muito satisfeito com essa compra. Não fui enganado. É Tem um sobre outro lá, isso. esse mês eu estou usando o tradicional, entendeu? Mas já estou sentindo muita falta desse, que diminuiu o tempo de fotopolinização. E você teve um respaldo, foi uma segurança, eu não tive nem que brigar com eles. Só manda para assistência, vão ver o que eles falam. Sim, produto bom, empresa parceira, Ultradente. Custo zero, custo zero. Vai trocar todo o sistema lá. Não sei se foi por a alteração do sistema de tensão elétrica. Não me entregaram ainda, então vai me entregar. E vão me explicar um laudo do que aconteceu. Mas não foi por mau uso. Olha que interessante isso. Sim. Não joga pro dentista. Olha, esse aqui você joga fora e agora comprar outro. Sim. Que é um investimento mais ou menos de 10 mil reais. Sim. Mais ou menos em torno disso, né? Então não é barato. Não é só isso que você está investindo. Ainda mais para o implantodontista investir isso no fotopolimerizador. Aí o cara fala assim, pô, você tem um Valo, mas estou satisfeito. Porque eu tive problema, resolver o custo zero com baita respaldo, e é isso que satisfaz o cliente. É muito importante parceira, isso. Né? E é engraçado, porque quando a gente fala de... você vê como é doido. A conversa é sobre implantodontia, a gente já chegou no fotopolimerizador. Mas é porque entra na base que a gente conversou no início. Odontologia, né? Quando a gente fala disso, de parceria, respaldo, ter a Kênia como exemplo, né? Ela sabe vender, ela sabe indicar. Claro, ela está 20 anos na área. Né? Ela sabe muito mais do que... Assim, eu e ela, a gente teve uma troca. Eu brinco com ela que assim, a gente se encontrou para trocar, fazer trocas. Porque ela tá há muitos anos na área. Eu estava começando na área quando a gente se conheceu. Ela me ensinou muita coisa, mas eu, com o meu pouco tempo de odontologia, consegui ensinar muita coisa a ela. E hoje a gente tem essa troca... Foi uma simbiose, né? Foi muito louco, assim. E uma das coisas que eu mais aprendi com ela foi enxergar possibilidade de venda em todas as áreas. No dia que eu vendi um Valo X, que é o novo aparelho da Ultradente, para uma odontopediatra... Poxa! Eu falei, realmente, mas é a visão que ela teve quando ela foi te indicar um Valo. Realmente, você é implantodontista, de base não vai usar todos os dias, mas na hora que precisar, você tem que ter o melhor do seu lado. Você tem que ter um bom fotopolimerizador, você tem que ter algo que vai te suprir, e não só como aparelho, mas como suporte, que foi o que aconteceu no seu caso. Então, assim, falar de parceria, e aí eu uso o exemplo da Ultradente, são produtos de qualidade, mas que a gente tem um respaldo por trás, até enquanto empresa. Exato. Quantos produtos a gente que chegou até a loja, às vezes por algum defeito na hora de embalagem, a embalagem veio aberta. É na hora, eu ligo, eu consigo ter esse respaldo deles. E isso é interessante porque eu consigo passar essa confiança para você como meu consumidor final, ou melhor, o consumidor final da marca. Então, esse tipo de parceria, isso que o Arthur fala de quando a gente vai para o CIOSP e chegam os nossos parceiros, nossos clientes que são daqui e nos encontram lá, realmente é algo que nos deixa feliz, porque é um investimento para estar em São Paulo, é um investimento para estar no maior congresso da América Latina. Nós estamos como os únicos expositores da região até o momento, e isso algo... desce bastante também, né? Traz uma fidelidade que é muito importante. Hoje a gente tem clientes, Curvelo, que nos adotaram como dental de lá. Dental do CIOSP. É parâmetro. O cara o ano inteiro tá comprando com a gente e volta Fidelizou. Sim. Chega lá, agora é o ano que vem, né? Chega lá no ano que vem, você vê aquela carinha que você não vê há um ano, né? E aí a pessoa já fica feliz. Eu já ouvi assim, nossa, mas vocês estão com o stand muito maior. Aí a pessoa fala, que legal, quer dizer que tá dando muito certo. Então, realmente é uma troca. E é o que a gente conversa muito. Vender por vender. Eu sou da área da gestão dentro do consultório, eu que faço a venda, eu que sempre fiz venda dentro do consultório. Eu não vou entregar, não vou vender para você quer fazer 10 implantes? 10 implantes. Porque se você não participa do tratamento,
Não resolve de nada, porque você tem que cuidar. É cirúrgico, tem a prótese. Ah, só vou fazer o implante, não vou fazer a prótese agora. Não resolve. Então, assim, vender por vender pra gente hoje não vale a pena. Não vale a pena porque existe um pós-venda que é necessário, existe essa fidelização de, olha, Curvelo, eu tô te indicando esse produto porque disso e disso e disso. Se fosse só por vender, deu problema. Também o que você pagou, o que você pagou, se não quisesse. É por aí. Não, e não é assim. Olha, doutor, que nem o Arthur bem disse, de ponta diamantada. Sim. Hoje a gente tem ponta diamantada no mercado que custa R$5, mas eu tenho ponta diamantada que custa R$25. Existe uma diferença. Não é a mesma coisa. Existe limas e limas, fórceps e fórceps. Aí Uma pinça. Uma pinça do mais simples. Básico. Uma entorta, outra enferruja, outra oxida, sabe? E te dá um estresse. A outra não vai... É um investimento um pouco maior, mas vai ter uma longevidade. Você vai ter o prazer de pegar aquela pinça porque sabe que vai funcionar bem. E eu admiro algumas empresas, igual você colocou, elas não se vendem no sentido assim de não, a minha é mais cara, mas a outra está mais barata. O cara não cede. A minha vai continuar sendo esse valor. O meu preço é esse. Porque a minha qualidade é outra. E isso é muito importante, até mesmo para os dentistas. Você que está estudando, você que já é dentista, eu vou trazer um exemplo do Curvelo. Para ele estar há 40 anos na odontologia, quer dizer que ele é muito bem sucedido. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de propósito, eu estou falando de cumprir com aquilo que acredita, não só atendendo, mas ensinando. E eu passei nos últimos dias por essa experiência de entender o que é o sucesso independente do dinheiro. Hoje eu tenho contato com as minhas maiores inspirações na odontologia. Olha que legal. Eu tive essa oportunidade graças ao trabalho que eu venho fazendo em parceria com a Dental, mas também junto ao que eu falo de gestão. Então eu palestrei do lado da minha maior referência em odontologia. Eu cheguei ali num supra-sumo. Eu fiquei muito feliz. Suando. Fiquei nervoso, mas eu fiquei muito feliz. Fala aí com quem? Foi com o Paulo Vinícius Soares, né, o famoso PV. Ele é um cara, assim, que me abriu essa porta em conjunto com a Dental. As duas frentes me abriram essa porta, eu aproveitei e foi incrível. E assim, Curvelo, a gente precisa de professores como você, que está disposto a passar o que aprendeu, a passar o que faz no dia a dia. É o que o pessoal brinca muito hoje nos negócios, que é entregar o ouro. Mas é o que eu falo. Muitos alunos, algumas vezes, falam assim, doutor, posso fazer um estágio no seu consultório? Eu falei, não está aberto. Por quê? O que eu vou ensinar dentro do curso não é nada diferente do que eu faço na minha clínica. Não tem essa, mas lá eu faço diferente. Não existe essa possibilidade. Ou você é fidedigno à tua ideologia, ao teu ensinamento, ou não é. Então, posso fazer um estágio? Poder pode, mas não vai me compensar nem financeiramente, porque no curso que nós ofertamos, exatamente os mesmos procedimentos que eu uso na minha clínica, tanto material, como conhecimento, como a técnica, de uma forma geral. Então, eu acho que é isso que é a evolução também do ser humano, certo? Não tem assim, olha, mas lá eu falo diferente porque lá é melhor. Não existe essa possibilidade. Você quer que o aluno seja tão bom quanto você, evolua quanto você e fique satisfeito dentro do propósito do curso que você está propondo. Talvez esse seja o maior propósito, professor. Você ensinar o cara a fazer tão bem, às vezes, para ser melhor do que você, porque o ensinamento ele foi passado, né? A gente vê que a evolução, aqueles que são mais dedicados, tem uma evolução muito rápida, um aprendizado muito rápido. E isso varia de aluno para aluno. Sim. Certo? É o que eu sempre falo. Lá no nosso curso, nós temos o mesmo propósito com todos os alunos. Tem um pouco mais de habilidade, tem mais conhecimento, mas todos vão chegar com o mesmo nível de conhecimento. Não tem esse é um pouco melhor, não tem preferência por um ou por outro. Todos têm que... eu quero só fazer carga imediata. Você está fora do curso. Você vai começar com todo mundo, certo? Aquele aluno que não tem tanto conhecimento, ele não vai pegar um carro e dirigir uma ladeira logo no início. Vai começar no básico. Então é assim, todos têm que fazer a mesma evolução. Todos têm que ter o mesmo conhecimento, porque muitos são tendenciosos a outras técnicas. Não que seja contra, mas tem que aprender a nossa técnica também. Porque o objetivo é sempre o mesmo, reabilitar o paciente. Sim. Existem vários caminhos. Sim. Nós vamos mostrar o nosso caminho. E eu falo assim, você tem que fazer outros cursos, certo? Para você ver qual que você se enquadra mais. A técnica que você se enquadra mais.
Isso é o mais importante. Isso vai na curva de aprendizagem para você ter uma reabilitação que nós chamamos satisfatória. Muito bom, muito bom. Legal, Crivella. Voltando aqui ao script, o Bruno colocou uma pergunta aqui de 15 linhas, mas a gente sabe da sua grande ligação com a BO, né? Especialmente aqui com o espaço aqui em Santos, onde são oferecidos diversos cursos de especialização. E como esses cursos podem contribuir agora para a formação de estudantes e para quem deseja se especializar na implantodontia? Então, hoje, a concorrência está muito grande, certo? Nós temos aqui em Santos, acho que acredito, mais de 3.000 dentistas. Isso. Então, eu acho que você, para se diferenciar um pouco mais, você obrigatoriamente tem que fazer um curso de pós-graduação. Determinados convênios perguntam, qual a tua especialidade? Para você se credenciar, há um convênio, gente. Tamanha oferta de dentistas que temos aqui. Então, o que é muito importante é você se enquadrar dentro de uma área específica, mesmo que seja extra-oral, que é a harmonização orofacial, por exemplo. Então, eu acho que você tem que, obrigatoriamente hoje, fazer um pós. E nós ofertamos vários cursos em todas as áreas. Em orto, em endo, em periodontia, em prótese, em implante. ROF agora começou. ROF, enfim, em muitas áreas. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a pessoa tem que fazer um refinamento do seu conhecimento através dos cursos de especialização. É fundamental hoje para se destacar. Eu vou ainda fazer um adendo aqui. Para vocês que não sabem, na ABO também tem curso de formação de auxiliares e técnicos. Tem. Então, é muito importante a gente ressaltar isso. A ASB, por exemplo, que é muito forte lá também. Tem a ASB, a gente tem algumas turmas, se não me engano, tá com 1 ou 2 turmas de TSB também. Tem endodontia, que eu esqueci de falar. Tem endo também. Então, falo isso porque eu faço parte da grade dos professores dentística do ASB. Também temos dentística, aperfeiçoamento e especialização. Endo também, né? Tem os dois. Tem também. Então, é uma gama de cirurgia oral menor, cirurgia oral maior também nós temos lá. Implantodontia. Enfim, é só entrar no nosso site lá, que tem tudo. É abosantos.com.br. Perfeitamente. Então, vão lá, abosantos.com.br. Também encontra no Instagram, abosantos. Tem diversos cursos, é um lugar super legal para você fazer sua especialização. Nós damos tanta abertura, se o aluno quiser, ele pode marcar um dia, ver o curso que tem da área específica dele e conversar com o coordenador. Legal. Certo? E ver quais as propostas do coordenador, para você ter aquele objetivo. Olha, não, realmente me enquadra dentro do que eu quero. Sim. Certo? Então, eu acho que essa abertura é muito importante. Você ter um contato direto com o coordenador para ver, olha, realmente me abrangiu a minha expectativa, para você não decepcionar depois. Eu acho que essa abertura que nós também fazemos na ABO é muito importante, é muito salutar. Ela é muito importante mesmo, porque, querendo ou não, são 2 anos, às vezes. Perfeitamente. É um investimento alto também. É um investimento que você tem, é investimento no curso, na lista de material, muitas das vezes. Então, é importante você conhecer qual é o objetivo daquele curso. E se o aluno quiser acompanhar uma clínica cirúrgica antes de fazer, para ver o número de pacientes que nós temos, a forma de atendimento que nós temos aos pacientes, também é importante isso daí. Então, tá aí convite do professor. Pode procurar. Não só na endodontia, como em todas as áreas. Na ABO, em todas as especialidades que eles atuam. Só procurar. Ainda vou jogar para cima da Patrícia. Pode procurar a Patrícia lá. Patrícia, um beijo para você. Que, eu te encho o saco, mas a gente é. Temos também amigo. A Thaís também, que dá tem a Thaís. Dá um grande respaldo pra gente. Tem também. Um monte de gente lá. Tem tudo gente boa. Vale a pena, viu, gente? Bom, já chegando pro fim, assim, eu gosto sempre de terminar com uma reflexão do nosso convidado. Uma mensagem que eu falo para quem está se formando, para quem já está na área ou quem ainda não decidiu a especialidade, o que você entende como importante ou o que você quer deixar de mensagem para essas pessoas para a área da implantodontia ou da odontologia no geral? O que você falaria? Aí, nesse momento, eu sempre falo assim, pode olhar para essa câmera exclusivamente, falar diretamente para as pessoas. Qual a mensagem que você deixa da importância da implantodontia ou da odontologia no geral para quem está começando e quem ainda quer mudar de área ou está ainda tentando entender o que fazer na odonto? Olha, é o que nós falamos. Minha fala vai ser repetitiva. Eu acho assim, em primeiro lugar, você tem que devolver saúde ao paciente. Não se decepcione, porque você só vai
aumentar, você vai chegar no teu objetivo, aumentar a tua expectativa através de conhecimento, certo? Através de estudo, não tem outra forma. Então, e isso daí você vai ter um mérito muito grande, que é o reconhecimento pelo próprio paciente. Ele vai te valorizar. E essa parte humana dentro da odontologia é muito importante, satisfaz, não é somente a parte financeira, o retorno do paciente, a satisfação do paciente, a reabilitação que você propôs a ele, você conseguiu com o teu objetivo. Então, eu acho que isso é muito importante e satisfaz, leva você muito mais além da área profissional. Você cria grandes amizades. Muito bom. Agradeço a disponibilidade, a presença, todos os ensinamentos de hoje, porque olha, foi uma aula, foi uma conversa que a gente veio tendo ao longo do caminho aqui antes da gravação, mas realmente foi uma aula e a base é conhecimento. Estudo. Eu que agradeço muito o convite, me senti muito à vontade, eu acho que saiu muito do que nós tentamos falar, foi completamente diferente dos propósitos, mas foi acho que dito uma coisa bem salutar, sim, uma coisa que tentamos passar, um conceito, a princípio de tudo, sim, muito importante, que é o que fica na nossa vida. Também agradeço, Curvelo, obrigado por aceitar o convite, né? É muito bom ter você como parceiro da Dental, muito bom ter você como amigo aí, né, nesses 20 anos, nessa caminhada. A gente se coloca à disposição, né, para sempre que você precisar contar com a gente na parceria. Sim. Quero agradecer também, né? A gente falou da Kênia, eu não falei. Deixa eu falar. É bom você falar, cara, que não vai dar ruim. Eu não deixo passar. Kênia, ó, beijo, amor. Daqui a pouco eu tô aí. Se tudo acontece hoje, você faz parte de tudo isso, claro, né? Na verdade, nós fazemos parte, né? E, Bruno, obrigado, cara. Muito bom. Mais uma vez. Mais né? Me para de colocar enrascada. Não, vai ter mais ainda, tá chegando. Mas você mandou muito bem, como sempre. O Bruno arrasa, show. E isso aí. É isso, pessoal. Antes da gente terminar aqui, falar para vocês alguns recados importantes. Primeiro, nosso site da Dental Parâmetro já está ativo, www.dentalparametro.com.br. Você lá já consegue encontrar uma gama de materiais, já basicamente toda a nossa base de materiais já está no site. Bruno, mas eu posso continuar com o meu consultor? Pode, lá no site você consegue ser direcionado diretamente para ele, tá bem interessante. Um outro ponto legal é sigam nossas redes sociais, @dentalparâmetro, lá você consegue ver todas as novidades que a gente traz, não só aqui para o Parâmetro Cast, mas de material, curiosidades, a gente tem vídeo explicativo e deixe também a sua sugestão lá no nosso Instagram de produtos que você queira conhecer mais. E é claro, nos visitem, nossa loja está aberta para vocês nos visitarem, nos conhecerem e estaremos juntos no CIOSP, já estou dando spoiler. CIOSP. Coisas boas acontecerão. Pode, manda ver aí. Teremos muitas coisas. Depois que fechar a câmera, a gente já vai alinhar outras coisas. Muitas coisas super legais acontecerão no CIOSP. CIOSP 2025, Dental Parâmetro estará com a Parâmetro Academy, uma área voltada exclusivamente para cursos ao longo dos 4 dias, com professores incríveis, e vocês vão ter mais novidades ao longo dos próximos dias. Nos vemos, como diz esse cara que está do meu lado, Dental Parâmetro, a dental que mais cresce no Brasil, com o Parâmetro Cast. Um grande beijo. Fui!